Audiobook. Biblioteca de Nag Hammadi. Exegese da alma. Virgindade e impureza. Os sábios deram à alma um nome feminino. Na natureza, ela também é feminina. Ela até tem um ventre. Enquanto estava sozinha com seu pai, ela era virgem e de forma andrógina. Quando ela caiu num corpo e entrou nesta vida, então ela caiu nas mãos de ladrões. Homens queridos a passaram de um para outro, usaram-na, uns à força, outros seduzindo-a com um presente. Eles a sujaram e lhe tiraram a virgindade. Em seu corpo ela se tornou uma prostituta e se entregou a todos, vendo cada um que ela abraçava como marido. Depois que ela se deixou levar por adúlteros lascivos e infiéis, ela suspirou profundamente e se arrependeu. Mas mesmo quando ela virou o rosto dos adúlteros, ela correu para os outros, e eles a obrigaram a viver com eles e fazer amor com eles em suas camas como se fossem seus mestres. Então, por vergonha, ela não mais ousou deixá-los, enquanto eles a traíam, fingindo ser fiel, verdadeiros maridos, como se eles a respeitassem. Depois de todos estes atos, eles partiram, abandonando-a. Ela se tornou uma pobre viúva desolada, desamparada. Em sua aflição, ela não tinha comida. Deles, ela não havia recolhido nada além das impurezas quando se uniram a ela. Seus descendentes dos adúlteros são mudos, cegos e doentes. Eles são perturbados. Mas quando seu pai que está acima olhou para ela e a viu suspirando, sofrendo e em desgraça, e se arrependendo de sua prostituição, então ela começou a pedir ajuda a ele com todo o seu coração, dizendo: "Salve-me, meu pai. Olhe, eu lhe informarei, pois saí de minha casa e fugi dos aposentos de minha mulher. Restaura-me para ti." Quando ele a viu neste estado, achou-a digna de sua misericórdia. Ela teve muitas aflições por ter abandonado sua casa. A prostituição da alma. Com relação à prostituição da alma, o Espírito Santo profetiza em diversos lugares. O profeta Jeremias disse: "Se um homem se divorciar de sua esposa, e ela o deixar e levar outro homem, será que ela poderá alguma vez voltar para ele? Será que tal mulher não se contaminou totalmente? Você se prostituiu com muitos pastores e voltou para mim, disse o Senhor. Levante seus olhos e veja onde você foi se prostituir. Você não estava sentado nas ruas sujando a terra com suas putas e seus vícios? E você levou muitos pastores para uma forma de tropeçar. Você foi desavergonhado com todos. Você não me chamou como companheiro, pai ou autor de sua virgindade. Também está escrito no profeta Oséias: "Venha, vá perante a lei com sua mãe, pois ela não deve ser minha esposa nem eu seu marido. Tirarei sua prostituição de minha presença e seu adultério de entre seus seios. Vou fazê-la nua como no dia em que nasceu, e desolada como uma terra sem água. Farei com que ela fique sem filhos e deseje ter filhos. Não terei piedade de seus filhos, pois eles são filhos da prostituição, tendo sua mãe prostituído e envergonhado seus filhos." Ela disse: "Eu serei uma prostituta para meus amantes. Eles me deram meu pão, água, roupas, vinho, azeite e tudo o que eu precisava. Olhe, eu os calarei para que ela não possa perseguir seus adúlteros. Quando ela os procurar e não os encontrar, dirá: voltarei para meu ex-marido, pois naquela época eu era mais feliz do que agora." Novamente em Ezequiel ele disse: "Aconteceu que depois de muita depravação, o Senhor disse: Você construiu um bordel e fez de si um belo lugar nas ruas. Você construiu bordéis em cada beco e desperdiçou sua beleza, abriu suas pernas em cada beco, e multiplicou seus atos de prostituição. Você foi uma prostituta para os filhos do Egito, aqueles que são seus vizinhos, homens grandes de carne ou mais. O que significa os filhos do Egito, homens grandes de carne, senão o domínio da carne e o reino perceptível e os assuntos da terra pelos quais a alma está contaminada aqui, recebendo deles pão, assim como vinho, azeite, roupas e outros disparates externos em torno do corpo, as coisas que ela acha que precisa.
Mas quanto a esta prostituição, os mensageiros do Salvador comandaram: guarde e purifique-se contra ela, e não apenas a prostituição do corpo, mas especialmente a da alma. É por isso que os mensageiros escrevem às igrejas de Deus para que tal prostituição possa não continuar aqui. Contudo, a maior luta é a prostituição da alma. Dela vem a prostituição do corpo. Assim Paulo, escrevendo para os coríntios, disse: escrevi em minha carta, e não se associem com prostitutas, ou seja, não as prostitutas do mundo ou os gananciosos ou ladrões ou adoradores de ídolos, desde então você teria que deixar o mundo. Aqui ele está falando espiritualmente. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, e como ele disse, e mais contra os governantes mundiais desta escuridão e os espíritos do mal. O batismo da alma. Enquanto a alma continuar correndo por toda parte dormindo com quem quer que encontre se sujando, ela sofrerá sua merecida punição. Mas quando ela percebe os problemas em que se encontra, chora diante do Pai e se arrepende, então o Pai terá pena dela e fará seu ventre virar-se do exterior e voltar-se para dentro novamente, e ela recuperará seu caráter próprio. Não é assim para uma mulher. O ventre do corpo está dentro do corpo como os outros órgãos internos, mas o ventre da alma está voltado para o exterior como os genitais masculinos, que são externos. Portanto, quando o útero da alma, pela vontade do Pai, se volta para dentro, ela é batizada e imediatamente limpa da poluição externa imposta a ela, assim como a roupa suja é embebida em água e mexida até que a sujeira seja removida e ela esteja limpa. Assim, a limpeza da alma é para recuperar o frescor de sua natureza anterior e tornar-se como ela era. Este é o seu batismo. Então, ela começará a se enfurecer como uma mulher em trabalho de parto, contorcendo-se e gritando na hora do parto. Mas como ela é feminina, ela é impotente por si mesma para inseminar uma criança. Então o Pai a enviou do céu seu homem, seu irmão, o primogênito. O noivo desceu até a noiva. Ela desistiu de sua antiga prostituição e se purificou da poluição dos adúlteros, e ela foi renovada para ser uma noiva. Ela se purificou na câmara nupcial. Ela encheu de perfume e ficou ali sentada esperando o verdadeiro noivo. Ela não vai mais ao mercado, copulando com quem ela deseja, mas espera por ele, dizendo: quando ele virá? E ela o temia, sem saber como ele era. Ela não se lembra mais, já que caiu da casa de seu pai há muito tempo. Ela sonhava com ele, pela vontade do Pai, como uma mulher apaixonada por um homem. O casamento. Então, pela vontade do Pai, o noivo desceu até ela na câmara nupcial, que havia sido preparada. E ele decorou a câmara. Este casamento não é como o casamento carnal, no qual aqueles que fazem amor um com o outro ficam saciados em sua elaboração amorosa. E como se fosse um fardo, eles deixam para trás o aborrecimento do desejo físico. Eles viram o rosto um do outro. Neste casamento, uma vez unidos, eles se tornam uma única vida. Como disse o profeta sobre o primeiro homem e a primeira mulher, eles se tornarão uma única carne. Originalmente estavam unidos um ao outro quando estavam com o Pai, antes que a mulher desviasse o homem, que é seu irmão. Este casamento os une novamente, e a alma se une a seu verdadeiro amor e verdadeiro mestre, como nos dizem as Escrituras. O mestre da mulher é seu marido. Então, aos poucos, ela o reconheceu e foi novamente feliz, chorando diante dele enquanto se lembrava da desgraça de sua antiga viuvez. Ela se adornou abundantemente para que ele ficasse feliz em ficar com ela. E o profeta disse nos Salmos: ouça, minha filha, e me veja e dobre seu ouvido, e esqueça seu povo e a casa de seu pai, pois o rei desejou sua beleza, e ele é seu senhor. Ele a fez virar o rosto de seu povo e do bando de adúlteros com quem ela se misturou, para dedicar-se agora a seu rei, seu verdadeiro senhor, e para esquecer a casa do pai terreno com quem as coisas eram ruins para ela, e lembrar-se de seu pai no céu. Assim foi dito a Abraão: deixe seu país e seus parentes e a casa de seu pai. A regeneração da alma. Quando a alma se adornou novamente em sua beleza, ela desfrutou de sua amada. Ele também a amava. E quando eles fizeram amor, ela recebeu dele a semente que é o Espírito que dá vida.
Por ele, ela tem bons filhos e os cria. Tal é a grande e perfeita maravilha do nascimento. Este casamento é tornado perfeito pela vontade do Pai. Agora, é justo que a alma seja regenerada e seja como era antes. A alma se desperta. Sua natureza divina e seu rejuvenescimento vieram de seu Pai para que ela pudesse retornar ao lugar onde estava antes. Isto é ressurreição dos mortos. Isto é o resgate do cativeiro. Esta é a ascensão ao céu. Esta é a ascensão ao Pai. Como disse o profeta: Louvado seja o Senhor, ó minha alma e todos dentro de mim, louvem seu santo nome. Ó minha alma, louvai a Deus, que perdoou todos os vossos pecados, que curou todas as vossas enfermidades, que resgatou a vossa vida da morte, que vos coroou de misericórdia, que satisfaz o vosso anseio por coisas boas. Sua juventude será renovada como a da águia. Quando ela se tornar jovem novamente, ela se levantará, elogiando o pai e seu irmão que a resgatou. Através do renascimento, a alma será salva. E a salvação não será por causa de frases de corda ou habilidades profissionais ou livros aprendidos. Ao contrário, ela virá da graça e do dom do Deus misericordioso. Tal é o caminho celestial. Então, o Salvador grita: ninguém pode vir, a menos que meu Pai o atraia e o traga até mim. Eu mesmo o criarei no último dia. Rezando com a alma. Portanto, é correto rezar ao Pai e invocá-lo com nossa alma, e não externamente com nossos lábios, mas com o Espírito, que está dentro e vem das profundezas, suspirando, arrependendo-se da vida que levamos, confessando pecados, reconhecendo o engano em que estávamos como superficiais, percebendo o zelo vazio, ou chorando sobre como vivemos na escuridão e na onda, lamentando pelo que éramos para que ele tivesse pena de nós, odiando-nos pelo que ainda somos. O Salvador disse: bênçãos para aqueles que choram, pois ficarão com pena. Bênçãos sobre os famintos, pois eles serão saciados. E ele disse: se não se odeia a própria alma, não se pode me seguir. O início da salvação é o arrependimento. É o que diz, antes de Jesus vir João, pregando o batismo de arrependimento. E o arrependimento ocorre na angústia e na tristeza. O Pai é bom e ama a humanidade, e ouve a alma que o chama e lhe envia a luz da salvação. Através do Espírito para o profeta ele diz: diga aos filhos de meu povo, se seus pecados se estenderem da terra ao céu, se ficarem vermelhos como escarlate e mais negros que saco, e se você voltar para mim com toda a sua alma e me disser: meu Pai, eu cuidarei de você como de um povo santo. Novamente em outro lugar, então o Senhor, o Santo de Israel, diz: e se você voltar e suspirar, então você será salvo e saberá onde estava quando você confiou no que é superficial. E novamente, Jerusalém chorou profusamente, dizendo: piedade de mim. Ele terá piedade ao som de sua lamentação. E quando ele viu, ele cuidou de você. E o Senhor lhe dará o pão da aflição e a água da opressão. De agora em diante, aqueles que enganam não se aproximarão de vocês. Teu olho avistará aqueles que te enganariam. O arrependimento de Odisseu e Helena. Portanto, é correto rezar a Deus noite e dia, estendendo nossas mãos para Ele, assim como as pessoas que navegam no meio do mar. Elas rezam a Deus com todo o seu coração e sem hipocrisia. Aqueles que rezam hipocritamente só enganam a si mesmos. Sim, é para saber quem é digno de salvação que Deus examina nosso eu interior e o fundo do nosso coração. Ninguém é digno de salvação quem ainda ama o lugar do engano. Assim escreve o poeta. Odisseu sentou-se na ilha chorando e sofrendo e virando seu rosto a partir das palavras de Calipso e de seus truques, enquanto ansiava ver sua aldeia e fumaça saindo dela. Se ele não tivesse recebido ajuda do céu, não teria podido voltar à sua aldeia. Novamente diz Helena: meu coração se desviou de mim mesmo. Quero voltar para minha própria casa. Ela suspirou, dizendo: Afrodite me enganou e me tirou da minha aldeia. Minha única filha que deixei para trás, assim como meu marido bom, compreensivo e bonito. Quando a alma deixa seu marido perfeito por causa da traição de Afrodite, que existe aqui no ato da concepção, então a alma sofrerá danos.
Mas se ela suspira e se arrepende, ela será restaurada em sua casa. O arrependimento de Israel. Israel certamente não teria sido visitado por Deus e levado para fora da terra do Egito e da casa da servidão se não tivesse suspiro a Deus e chorado por seus trabalhos opressivos. Novamente nos Salmos está escrito: eu estava muito perturbado em meu gemido. Vou banhar minha cama e minha capa todas as noites com minhas lágrimas. Fiquei velho no meio de todos os meus inimigos. Afastem-se de mim, todos vocês que trabalham na ilegalidade, pois olhem, o Senhor ouviu o grito do meu pranto e o Senhor ouviu a minha oração. Se nos arrependermos, verdadeiramente Deus nos ouvirá, aquele que é longamente sofredor e abundantemente misericordioso, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Espero que tenham gostado desse conteúdo exclusivo. E não se esquecem de curtir, comentar e se inscrever no canal para receber todas as notificações. Gratidão.